Saudações indivíduos, eu sou o Iago NC, e sejam bem-vindos ao Desbravando a Rede. Neste programa eu avalio e falo sobre webcomics, quadrinhos que são publicados online. No episódio de hoje, eu vou falar sobre um quadrinho nacional que eu acredito que seja bem interessante. Hoje eu vou falar sobre Fred Guará. Informações. Fred Guará é um quadrinho brasileiro que teve seu primeiro capítulo publicado na internet em 2015, com roteiro feito por Felipe Marcantônio e Milene Raquel Cusato, e desenhado por Felipe Marcantônio. Esse quadrinho faz parte do site Lamen, ou Leia Lamen, como eu prefiro chamar, que é um site que reúne diversos quadrinhos brasileiros de vários tipos e criados por diferentes autores. Felipe também é autor de um quadrinho chamado X-Dragon, se não me engano. Esse eu ainda não li, mas parece ser bem bacana pelo que eu vi. Ou será que não? Saudações indivíduos, aqui quem fala é o Iago NC. Eu parei o vídeo para falar que eu dei uma olhadinha mais no X-Dragon e sim, parece ser bem interessante. Eu não irei falar sobre ele aqui no vídeo, mas apenas deixarei alguns links na descrição do vídeo para que vocês deem uma olhada quando terminarem de assistir. Agora, continuaremos normalmente com o vídeo. Bem, voltando à pauta. Roteiro. Só um lembrete, para fazer este vídeo, eu li os 4 capítulos disponíveis até o momento. A história é sobre Fred Nilson da Silva Guará, ou Fred Guará para os mais íntimos, um lobo guará que comanda uma agência de serviços chamado Lobo Louco, que é basicamente uma agência faz tudo, onde Fred faz qualquer tipo de serviço, tendo o pagamento certo. É isso, a premissa é basicamente essa, e eu devo dizer, são premissas simples como essas que garantem uma liberdade criativa imensa para os autores, e é justamente isso que eu senti lendo esta HQ. Uma energia positiva, criatividade e um senso de aventura. Através dos olhos de Thalita, a garota que no primeiro capítulo vai em busca da agência de Fred, nós vamos percebendo como é o mundo de Fred Guará, e como os outros personagens são malucos em comparação a ela. A história é bem cômica e descontraída, tem uma ação bem clara e fluida, e nos 4 capítulos que eu li eu percebi o potencial da história tomar um rumo mais sério futuramente. Pois há um certo mistério por trás da origem dos poderes de Fred. Mas também não faria mal se a história permanecesse descontraída. Algumas críticas que eu tenho é em relação à quebra da 4ª parede. Não tem problema fazer piadas autoconscientes, eu até gosto. Mas quando os personagens começam a dizer abertamente que estão em uma história em quadrinhos, será um pouco difícil levar a história a sério, caso ela vá tomar um rumo mais solene futuramente. Outra coisa que eu não gostei muito são algumas referências. Não tem nada de errado em tê-las, mas aqui no caso não gostei muito delas. Eu as entendi e achei engraçadas, e sei que tem gente que vai amá-las, mas aqui no caso eu as achei um pouco fora de lugar. Eu mesmo às vezes uso referências em meus quadrinhos, e por experiência própria sei que nem todos os leitores vão curti-las ou entendê-las. Personagens. Temos Fred, um lobo guará um tanto excêntrico, que parece não ter noção de perigo e que faz o que lhe dá na telha. Apesar de desleixado, ele não é um completo irresponsável. Dá pra se ver que ele tem princípios, e que quando as coisas ficam preocupantes ou tem pessoas em perigo, ele sabe como agir. Ele tem o poder de criar e controlar um tipo de fogo azul, além de ser habilidoso no combate. Temos também Thalita, a garota humana que, como eu disse antes, está em busca da agência. Ela parece ser a mais comum do grupo, e é engraçado ver como ela reage aos outros personagens. Fora ela também tem o Zé Poça, que eu acho que ele é um saruê, ou gambá, enfim, ele notavelmente um pinguço, que geralmente arranja os serviços para a agência. E por último temos Josué, um menino passarinho que é ingênuo, os outros costumam tirar sarro dele.
O grupo de personagens principais é bem diferenciado. Não é um grupo de personagens poderosos ou estilosos, mas sim um grupo com pessoas mais plausíveis, por assim dizer. Fora o Fred, que é bem forte e meio insano. Isso dá um ar de familiaridade com os personagens, e assim rapidamente você se acostuma com eles. Fora os principais, os outros personagens que vão aparecendo ao longo dos capítulos são bem divertidos, e têm características e maneirismos próprios. Visual. A arte é muito boa, já adianto que eu curti o estilo. Eu vejo que nele influências de mangá, mas também tem um tom cartunesco. Eu acho a arte simples o bastante para se entender cada quadro e o que está acontecendo, e detalhado bastante para não ser demasiadamente simples. Eu sinto profissionalismo no traço. Eu não sei por que tem animais antropomórficos e falantes na história, isso não é explicado, mas só sei que isso abre portas para vários designs variados. Dá pra se ver que os designs dos animais ajudam a dar um ar de fantasia para a história, que mesmo sendo fantasiosa, ainda é relacionável à realidade brasileira. Resumindo, os personagens têm designs legais, os animais são bem feitos, os cenários são bonitos, as cenas de ação mesmo descontraídas, são muito boas de se ver. Algo de negativo que tenho a dizer é que, eu não sei bem como explicar, mas em alguns personagens eu senti que eles tinham olhos grandes demais pro rosto, ou tinham o corpo pequeno demais em relação à cabeça, principalmente os humanos. Nem venham me dizer que é o estilo do autor, pois eu sei que é, mas é só algo que me incomodou um pouco em particular. Mas fora isso, a arte está aprovadíssima. É de um nível muito impressionante. Conclusão. Se você quer se descontrair e ler algo engraçado e com um senso de aventura, apesar de minhas reclamações, eu recomendo fortemente que leiam Fred Guará. Sendo sincero, eu me diverti pra caramba além desta HQ. Eu nem fiquei com esse negócio na cabeça de ser um quadrinho brasileiro. É simplesmente um quadrinho bem legal e divertido, e que eu estarei aguardando os próximos capítulos. Vale a pena ler. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma sugestão de quadrinho para eu falar sobre aqui no Desbrevando a Rede, podem deixar nos comentários. Por favor, peço que não deixem de olhar a descrição no vídeo. Comentem o que acharem e compartilhem se gostarem. Obrigado por assistir, e até a próxima.